Se o seu pet shop depende apenas de vender ração e banho e tosa, você está deixando muito dinheiro na mesa todos os dias. A aula de hoje é sobre como criar um ecossistema empresarial através do seu pet shop. O objetivo da aula é fazer com que você, no final, você entenda como transformar um pet shop em um verdadeiro ecossistema empresarial, criando novas fontes de receita, aumentando o ticket médio e reduzindo a dependência de uma única atividade. Os problemas que essa aula resolve. A maioria dos pet shops vive um ciclo de vender ração, fazer banho e tosa e esperar o cliente ter a boa vontade de voltar por conta própria. O problema é que isso cria um negócio limitado. Quando o movimento cai, o faturamento ele despenca. Empresas que crescem de forma consistente, elas criam um ecossistema em torno delas, onde o cliente compra várias vezes os serviços ao longo de um período. Isso se chama visão de ecossistema. O pet shop não vende apenas produto ou serviços. Ele atende uma família que ama o seu animal, são pais de pet, e cada necessidade desse pet representa uma nova oportunidade de gerar uma outra receita antes estava sendo ignorado. Quanto mais soluções você oferece, maior o tempo de relacionamento com o pai do pet e com isso maior o faturamento por animal, por petzinho. Então o foco é relacionamento. No módulo 1, a gente vai entender por que a gente tem que parar de vender produtos e começar a resolver toda a jornada do pet. Qual que é o conceito disso? O cliente, ele não entra apenas para comprar uma ração. O cliente, ele entra para manter o pet dele saudável, bonito, feliz e seguro. O seu negócio precisa acompanhar toda essa jornada. E aí eu tenho aqui os 5 erros mais comuns de donos de pet shop. Primeiro, depender apenas de banho e tosa. Você tem que agregar outros serviços, outros produtos. Erro número 2, competir por apenas preço. Esse daqui é clássico. Quando você compete apenas por preço, vai chegar uma hora que você não vai ter mais fôlego e o seu serviço vai cair de qualidade. Erro número 3, não conhecer o histórico do pet. Você tem que criar um histórico dos pets que estão ali sendo clientes do seu estabelecimento, do seu pet shop. Porque quando você faz isso, você humaniza a sua relação com o pai do pet, com a mãe do pet, e com isso você transforma uma transação de venda para um relacionamento. Erro número 4, não oferecer serviços complementares. Você tem que trazer para sua base outros serviços. Então, por exemplo, ele pegou aqui um shampoo. Qual que é o próximo produto? Pode ser um produto para alisar o pelo dele, para deixar mais bonito, mais vivo. Então você tem que ter sempre um produto em acompanhamento. Erro número 5, esperar que o cliente vai te pedir alguma coisa. Quando o pai do pet, quando esse cliente ele entra, você já tem que entender qual que é a necessidade que o filho pet dele precisa. E aí você tem que ter a proatividade de entregar esse serviço, entregar essa solução. E não ficar dependendo da boa vontade dele de te pedir algo. Isso daqui é clássico. Esses erros fazem o cliente comprar somente o que precisa. E ainda pior, facilita que ele troque de pet shop por qualquer promoção que apareça, porque não gerou vínculo, a transação foi somente monetária. Estou te vendendo, você está comprando. Não tem algo sentimental, não tem valor agregado nisso. E aí eu vou te colocar aqui uma aplicação prática, que é para você desenhar a jornada desse cliente. Antes da compra do pet, qual que era o perfil desse cliente? O que é que ele estava olhando antes? Qual que era a necessidade dele? Às vezes é uma carência, ele precisa de companhia e teve o pet. Às vezes é uma realização, porque acha bonito. Às vezes pode ser o filho dele que quer um animal, um gato, um cachorro, qualquer outro pet. Você tem que entender qual que é a necessidade dele antes. Porque você entendendo antes, você já pode até vender para ele esse pet. Então já pode ser a primeira transação ali. Pode ser também, por exemplo, um primeiro banho. Registrar esse momento. E aí você traz esse momento de uma maneira afetiva. Automaticamente, quando ele lembrar de uma necessidade para o pet dele, ele vai lembrar do seu pet shop. Vacinação. A gente sabe que hoje em dia o pet é considerado um filho. E aí tudo tem que estar em dia, a saúde tem que estar em dia. Então a saúde estando em dia, o pet se torna ali mais vivo, mais saudável. Então essa necessidade, antigamente não tinha, hoje é real. Todo mundo quer um animalzinho saudável, bonito. Então a vacinação, a gente sabe que é recorrente, tem ali os períodos que você precisa vacinar o seu pet. Então isso é uma fonte de receita extremamente previsível. A alimentação é a mesma coisa. Antigamente, principalmente os vira-latas, dava resto de comida, vai pegar lá do lixo, ou mesmo vai atrás de animal, vai pegar um rato e come. Isso era antigamente. Hoje em dia, existe um cuidado com a saúde, um cuidado com a alimentação. Então ninguém hoje que tem pet quer deixar lá para comer resto de comida, ou virar lixeira. Hoje em dia é considerado um filho, um animal, um cachorro, um gato, qualquer outro. O pet, ele é considerado um membro da família. Ninguém quer ver membro da família comendo qualquer coisa. Então a alimentação é extremamente importante. Está aí uma excelente fonte de renda, que é para você criar qual é a necessidade desse animal e você consegue criar ali mais uma fonte de renda para o seu negócio. A higiene, ela é extremamente importante, porque os pets hoje em dia estão em todo lugar na casa. Dorme junto com os pais, dorme junto com as crianças. Então a higiene é extremamente importante. Aonde que você, como dono de pet shop, vai ter oportunidade
É você oferecer esses produtos e serviços de higiene para o pai do pet que está passando no seu estabelecimento. Aí você pode criar ali um programa de recorrência dentro do seu pet shop para trazer esse serviço de higiene que é extremamente necessário hoje em dia. Tem também o lazer deles. Então o pet ele gosta de brincar, gosta de morder. Então quais são os tipos de brinquedo apropriados para cada tipo de animalzinho, cada espécie, cada tamanho, raça, humor. Então existe ali os brinquedos propícios para cada um deles, faixa etária. Então você tem que ter ciência disso e trazer maneiras de monetizar ao longo do tempo. Por exemplo, se ele é um cachorrinho pequenininho, ele vai consumir um tipo de brinquedo. Se ele é um pouquinho maior, ele vai consumir outro. Adulto, brinca menos, mas aí você pode oferecer outras coisas para ele mais na fase de adulto. Então, seguir ali a frequência da idade dele, conforme os meses e os tempos for passando, é extremamente importante, porque você traz ele para a base de uma maneira que ele não vai sair do teu ciclo ali, não vai sair do teu ecossistema. Então, para cada fase do animal, você tem que ter uma solução. A saúde dele é extremamente importante, né? Como eu já falei, ninguém quer ter um pet, nenhum pai de pet, mãe de pet, quer ter um pet, um cachorrinho, um gatinho, ou um hamster, ou qualquer animalzinho que seja, doente. Então está aí uma excelente fonte de renda para você explorar. Se você não faz isso hoje, está aí perdendo muito dinheiro. E aí tem também as viagens, né? Isso daqui antigamente ninguém pensava. Hoje é extremamente importante. O pai e a mãe de pet vai viajar, faz o quê com esse pet? Ou deixa com algum parente, ou você precisa entregar uma solução para ele. O que fazer? Você vai ter lá um hotel, você vai ter um programa de acompanhamento, ou você vai ensinar essa pessoa, pai de pet, mãe de pet, como se comportar o teu pet na viagem. Como criar a melhor experiência para ele durante a viagem, para ele não ficar estressado, não ficar doente, não se ver numa situação ali que não está confortável. Então você pode criar essas soluções de como o pai e a mãe de pet se comportam durante a viagem, seja levando junto ou não. Se não for para levar junto, você tem soluções de criar ali um hotel de pet, ou um translado, e aí você cria essa solução e injeta mais dinheiro dentro da sua operação. E aí eu tenho também o envelhecimento desse pet, porque você tem a oportunidade desde o nascimento até a morte dele. Então, se você já tem isso em mente, que até na velhice você pode agregar serviços, o que vai acontecer com a sua relação com o pai do pet? Vai ficar muito mais humanizada. Por quê? Porque ele vai entender que nos primeiros momentos ali do pet, você estava. E nos momentos difíceis da velhice, você também vai estar. Até na morte dele, você pode estar presente. Se você não tem condição de construir ou se associar financeiramente com um cemitério de pet, você pode fazer parcerias. Porque a ideia aqui é que o teu cliente, que é o pai e a mãe de pet, ele não vai procurar solução em outros pet shop. E quando você estreita isso, você coloca isso de maneira mais humanizada, mais próximo, mais personalizada, a tendência é que a mãe e o pai do pet não vai sair. Ele vai continuar dentro do seu ecossistema porque você oferece muito mais que apenas uma transação financeira. E aí eu tenho um exemplo aqui prático. Um cliente leva o cachorro para banho e tosa. Na saída, recebe ali uma avaliação de pele, pelo, o que é indicado, quais são os produtos indicados para aquele determinado pelugem, para aquele animal. É identificado que o animal precisa de um shampoo dermatológico específico. Ah, você não tem esse produto, você pode fazer parcerias com especialistas que produzem, que vendem esses produtos. O importante aqui é que você seja o centro da solução para o pai do pet. Quando ele precisar, ele estralar o dedo e falar assim, eu preciso de algo, ele vai lembrar da sua pet shop e vai saber que você entrega esse serviço através de você ou através de parceiros. E nesse exemplo, além do banho, o pet shop vai vender o produto, ou vai indicar um parceiro, ainda vai ganhar em cima desse serviço, e o cliente ele vai resolver 2 problemas dele numa única visita. Ele foi lá para um banho e tosa e saiu de lá com a indicação de um shampoo dermatológico, que foi esse exemplo que eu dei. Então tudo isso você tem que ter em mente. Qual que é o próximo serviço que eu posso oferecer para a necessidade ali do pet? Eu tenho outro exemplo aqui, que é durante a compra da ração, o atendente percebe que o pet está acima do peso. Sabe, tá meio fofinho, meio gordinho assim, fofinho? Isso não é saudável. E aí o que você tem que oferecer? Você oferece ali uma linha premium, uma agenda de consultas com um veterinário parceiro, se você não tiver esse profissional dentro da tua operação. E aí o pet shop ganha na venda da ração e fortalece o relacionamento com o pai do pet, que é o teu cliente. Ele quer o melhor pro filho pet dele. Então você tem que já antecipar essa dor. Às vezes ele nem percebeu ainda, ele achou fofinho. Só que você já identifica uma dor e já traz a solução. Então eu tenho aqui um exercício de implementação. Liste todas as necessidades que um tutor, o pai ou a mãe do pet possui durante toda a vida do animal. Depois escreva ao lado quais delas você já atende e quais ainda pode oferecer por meio de novos serviços ou parcerias. Então é só você criar ali e separar o que eu já atendo, o que eu posso atender ou o que eu posso trazer para um parceiro atender. Lembrando que em todas elas vai gerar receita nova para você. E aí eu te faço uma pergunta. O seu pet shop hoje, ele vende produtos e serviços ou acompanha a vida do pet desde o início até o fim? Porque se você só vende um produto ou serviço de maneira esporádica, aleatória, você está perdendo muito dinheiro. Porque a gente está falando de conexão, a gente está falando de emoção. Um pai de pet,
ele tem a paixão, ele ama o pet dele, assim como um pai ama o seu filho, a mãe ama o seu filho. Então você tem que entender que você tem que fazer o elo entre o bem-estar desse pet com a relação do pai do pet. Quando você é o elo que liga essas duas vertentes, você coloca muito mais dinheiro no bolso. E aí, eu trouxe aqui para vocês um módulo 2, que é crie novas fontes de receita. Qual que é o conceito disso? O lucro cresce quando o mesmo cliente compra várias vezes o mesmo produto ou a mesma solução. Não é necessário ficar correndo atrás, conquistando vários clientes o tempo inteiro, todo dia, para aumentar o faturamento. Quando, na verdade, você tem que olhar para dentro da sua base. Os 5 erros mais comuns. Primeiro, ter apenas uma fonte principal de receita. Ah, mas eu vendo outros produtos. Mas quando a gente olha o faturamento, 60%, 70%, 80% vem de um único serviço ou um único produto. Isso é extremamente errado. Por quê? Quando você faz isso, você rasga literalmente dinheiro e não observa que você não precisa de buscar mais cliente para ter mais dinheiro. Você tem que olhar a base que você já tem hoje. Erro número 2. Não criar serviços recorrentes. Se você não tem um plano recorrente dentro da sua pet shop, você não tem previsibilidade consistente de faturamento. Então cria lá um programa de recorrência de 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano, porque isso vai trazer para você mais dinheiro no caixa, mais previsibilidade e mais contato com o teu cliente, que é o pai do pet. Automaticamente, nessas recorrências, você vai estar oferecendo outros tipos de produto. Erro número 3. Não fazer vendas adicionais. Esse erro número 3, não fazer vendas adicionais, é o famoso tirador de pedido. O que é isso? É você chegar literalmente, o cliente chegar, eu quero esse produto e serviço. Você ir lá, rabiscar, falar que a conta deu aqui X, e vira as costas e vai embora. Quando, na verdade, você tem que fazer venda adicional. Ele chegou com uma necessidade, você já complementa com outro produto, outro serviço, que é o próximo nível. Sempre o próximo nível. Ah, ele comprou uma ração. Legal, o que vai combinar com aquilo? Ah, eu tenho aqui uma vitamina que complementa, entrega, oferece. Ah, ele comprou aqui um shampoo, vai ter um creme hidratante, oferece. Então, essa venda adicional é extremamente importante. Por quê? Porque ela aumenta o ticket médio. E aí, automaticamente, gera mais dinheiro, porque é uma venda que ela não estava inicialmente no pedido do teu cliente. Erro número 4. Não criar planos mensais. Isso aqui a gente já falou lá em cima, eu gosto de reforçar, porque é extremamente importante. Porque é o tempo de contato que você vai ter com o pai do pet que vai fazer você colocar mais dinheiro no bolso. Então tem que criar esses planos aí, mensais, semanais, quinzenais, por trimestre. Você tem que criar várias esteiras de recorrência. Erro número 5 é ignorar parcerias estratégicas. Você não consegue abraçar o mundo inteiro. Porém, quanto mais serviço e produto você oferecer, através da sua base ou através da base de parceiros, mais dinheiro você vai colocar no bolso. Tem muita gente que negligencia isso. Quando, na verdade, esse é um dos maiores poderes de geração de caixa que você pode ter dentro do seu pet shop. Aplicação prática. Você pode adicionar, por exemplo, com base em tudo isso que a gente está falando, plano de banho e tosa mensal, assinaturas de rações, clube de benefícios, tax pet, hotel para pets. Isso daqui está extremamente em alta, tanto o tax para pet quanto hotel para pets. Se você não tem esse serviço, não tem esse espaço, você pode agregar um parceiro que possa trazer essa solução para o seu pet shop. Você também pode ter creche. Sim, creche. Hoje em dia não existe só creches de criança. Hoje tem de pet também. Então está aí uma excelente fonte de renda, que mesmo que você não tenha como criar essa creche, você pode trazer um parceiro e ter ali participação em cima desse novo faturamento. Adestramento. Muitos pets, eles precisam ser adestrados. E aí, é mais um serviço que a maioria dos pet shop não tem. E aí você traz esse novo serviço para dentro da tua base. Consultoria nutricional. Isso aqui é extremamente importante. A gente está falando da saúde do pet. Então você tem que ter também. Veterinário parceiro. Se você não tem dentro da sua base, isso daqui é lógica. Você tem que ter. Isso aqui não é nem para estar falando. Porque, novamente, a gente está falando de saúde. É o mais importante da vida do pet. Automaticamente, é uma das maiores preocupações de quem é pai e mãe de pet também. Então você estreita a relação com o teu cliente e ainda assim oferece uma solução extremamente importante. Outra coisa que você pode colocar também dentro do teu portfólio, fotografia pet. Pega os momentos ali principais e registra. Cria um banco de dados disso, que você pode usar em várias outras frentes depois. Festa de aniversário para animais. Isso aqui até uns anos atrás era até um absurdo de falar. Hoje é real. Hoje tem festa para tudo. Então se você pegar ali e você não tem a condição de você criar um buffet especializado para o pet, existem várias empresas que fazem isso. E aí você pode associar essas empresas, você pode fazer parcerias, e aí você consegue ter uma receita recorrente desse novo serviço que você nem quer entregar ou não pode entregar. Mas tem empresas especializadas procurando esse tipo de parceria e você, o que tem que fazer é só entregar esse teu cliente em contato com esses parceiros aí que você já vai ter uma nova fonte de renda extremamente importante. Porque o pai de pet, ele está sensibilizado. Quando ele vai fazer ali uma festa de aniversário ou qualquer outra comemoração para o pet dele, é como se ele estivesse literalmente fazendo com um filho humano dele. Então o dinheiro não é o mais importante. O importante para ele é o emocional. Ou seja,
Quem trabalha nessa área sabe do que eu estou falando, que a margem é muito maior. Porque você está trabalhando o emocional da pessoa. E aí você consegue ter uma margem interessante, que às vezes até nas ações, no produto que você considera que vende bem, você não vai conseguir ter a mesma margem de lucratividade. E aí você também pode ter um plano de prevenção contra pulgas e carrapatos ou qualquer outro tipo de praga. Porque a gente, novamente, a preocupação maior é a saúde desse animalzinho. Então se você não tem esse serviço, você está literalmente rasgando o dinheiro. Exemplo prático 1. O cliente que gastava R$180 por mês, ele passa a assinar banho semanal, entrega de ração, clube de desconto. Você percebe que esse cliente, agora, ele passa a deixar muito mais receita sem precisar você se preocupar em ficar trazendo vários outros clientes. Somente ele que comprava ali R$180 por mês, ele vai passar a consumir muito mais. E aí, o exemplo prático 2, o Pet Shop cria parcerias com clínica veterinária, quando, por exemplo, identifica ali um problema durante o banho e tosa. Ele vai e indica uma clínica parceira. Isso é extremamente importante. Por quê? Em troca, a clínica também vai indicar novos clientes para esse Pet Shop. E aí, todo mundo ganha. A clínica indica os clientes dela para o seu Pet Shop, você indica os seus clientes do Pet Shop para essa clínica, e é a explosão de resultado. É o famoso ganha-ganha. Exercício de implementação. Escolha 3 novas receitas que você consegue lançar nos próximos 30 dias. Defina como será vendido, como será a entrega disso, quem será o responsável e quanto que você consegue faturar. Então, para resumir, como será vendido, quem será o responsável e quanto que você pretende faturar. Quanto dinheiro cada cliente deixa na sua empresa durante um ano? Você já fez essa pergunta? Módulo 3. Transforme clientes em membros da sua comunidade. Qual que é o conceito disso? Quem cria relacionamento vende durante muitos anos. O objetivo é fazer o cliente, que é o pai e a mãe de pet, lembrar do seu pet shop sempre que pensar no bem-estar do pet deles. Pensou no bem-estar ou de uma necessidade do filho pet deles, automaticamente tem que pensar no seu pet shop. E aí você tem que criar uma estratégia para que você seja a primeira opção desse teu cliente sempre. Quais são os 5 erros mais comuns disso que eu estou falando? Primeiro, só falar com o cliente quando quer vender. Você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante. Erro número 2, não manter o cadastro do pet atualizado. Você precisa manter esse cadastro atualizado para você saber qual que é o próximo produto ou serviço que você vai oferecer. Então isso é extremamente importante. Por quê? Você sabendo qual que é o próximo produto ou serviço, você vai ser muito mais assertivo. E aí, erro número 3, não enviar lembretes. O WhatsApp está aí para que você nunca mais cometa esse erro. Existem maneiras automatizadas de fazer isso, inclusive. Tem que, é aniversário, é uma vacina, ou é uma promoção, você tem que mandar lembretes para o teu cliente, que é o pai de pet. Você não pode negligenciar essa poderosa ferramenta. Erro número 4, não acompanhar os aniversários dos pets. Isso aqui é extremamente lucrativo quando você faz isso de maneira assertiva. Lembra que eu falei para registrar os momentos lá, filmar, fotografar os momentos do pet? É para esse tipo de experiência. Se você acompanha, você faz um compilado no aniversário. Imagina o pai, o pet, recebendo um compilado desde quando o animalzinho dele era pequenininho até agora que cresceu. Imagina a sensação que ele vai ter de gratidão com você, com a tua empresa. Vai ser uma memória afetiva. Que no centro dessa memória afetiva vai estar você. Então, registrar os momentos é extremamente importante. E lembrar desses aniversários também é importante. E o 5º erro é não criar uma experiência. Aqui, basicamente, é você trabalhar sempre o emocional. Cria experiência, cria memórias afetivas. Sempre você sendo o patrocinador dessas memórias. Tenha isso em mente. Aplicação prática. Monte um calendário de relacionamento. Mande mensagem de aniversário do pet, lembrete de vacinação, aviso para reposição de ração, dicas de cuidado, campanhas sazonais, programa de indicação. Cara, é extremamente importante você ter um programa de indicação. Porque quando um cliente ele sai satisfeito, ele está propício a divulgar a tua marca. Então, se ele saiu, ele ficou feliz com o resultado que você deu, você tem que usar isso a seu favor. Você não pode abandonar isso, você tem que usar a seu favor. Então, você cria um programa de indicação, cria uma bonificação para quem trazer novos clientes, porque não existe nada mais poderoso, não existe marketing mais poderoso do que um programa de indicação bem estruturado. Porque é o cliente falando, é o cliente satisfeito falando para um amigo dele que você cuidou bem do filho pet dele. Não tem mais nada poderoso, não existe nenhum tipo de ação de marketing mais poderoso do que isso. Então você tem que focar no programa de indicação. Exemplo prático. Um tutor ou um pai do pet, ele recebe uma mensagem lembrando que o banho mensal do pet dele, ou semanal ou quinzenal, está próximo. Qual que é, na sua visão, a reação dele? Ele vai agendar esse banho automaticamente. Ou seja, você gerou nele ali uma necessidade, você lembrou dele uma necessidade. Então isso é extremamente importante. Exemplo prático 2. No aniversário do pet, o cliente recebe um mimo e um cupom de desconto. Eu estou reforçando de novo isso daqui. Além de retornar à loja, à tua pet shop, ele vai compartilhar essa experiência nas redes sociais, com os amigos dele. Imagina o poder de faturamento, de alavancagem que você vai ter com uma ação que é simples.
Mas o impacto dela, a memória afetiva dela é extremamente poderosa. E eu tenho aqui um exercício que eu trouxe para você de implementação. Crie uma lista com os clientes ativos e registre o nome do tutor, que é o nome do pai, da mãe do pet. O nome do pet não pode errar, que é como se você estivesse errando o nome do filho de uma pessoa, não pode errar. Data de nascimento, último banho, última compra, o tipo de alimentação. Se tem alguma coisa específica, alguma característica específica que ele precisa, uma necessidade, anota tudo isso, todo esse tipo de informação. Essas informações permitem campanhas mais personalizadas e aumenta ali a chance de recompra do pai do pet. Você vai estar lembrando ele de uma necessidade que é real do filho pet dele. Então a tendência é que ele compre muito mais. O cliente lembra do seu pet shop apenas quando precisa comprar alguma coisa esporádica? Ou você realmente induz essa lembrança? Fica aí uma reflexão para você. Eu tenho aqui o plano de ação de 7 dias. No dia 1, mapeie toda a jornada do cliente, pai e mãe de pet, e do pet. Dia 2, identifique todas as oportunidades de novas receitas. Dia 3, escolha 3 serviços para implementar primeiro. Não queira fazer tudo de uma vez. Faz por partes. Dia 4, faça contato com possíveis parceiros estratégicos da tua área, do teu nicho. Isso vai aumentar demais o teu poder ali de crescimento, e de receita, e de dinheiro no bolso. É extremamente importante. Dia 5, estruture um plano de fidelidade ou assinatura. Você tem que ter. Isso aumenta a previsibilidade e aumenta o lucro no caixa. Dia 6, organize o cadastro dos clientes e automatize lembretes. Hoje em dia existe IA para tudo. Você consegue fazer isso de maneira automatizada. Dia 7, lance a sua primeira oferta para a sua base já de clientes que você tem hoje. E aí você testa. Esse é o famoso MVP. Você já vai lançar no dia 7. Como que você vai fazer isso numa escala maior? Então você escolhe ali um grupo de clientes e já vai fazendo os testes e já vai ajustando. Ou seja, você já tem resultado na primeira semana. E aí o resumo dessa aula aqui que eu te dei é: um pet shop vende soluções, vende memórias afetivas. Não vende apenas produto ou serviço isolado. 2, a jornada do pet cria diversas oportunidades de receita. Você precisa se atentar à jornada desse pet e do pai do pet, porque é ele que vai pagar. 3, clientes recorrentes valem muito mais do que clientes ocasionais. Antes de pensar em como atrair novos clientes, pensa em como fazer os clientes antigos comprarem em recorrência muito maior. 4, serviços por assinatura geram maior previsibilidade de caixa. Então, quanto mais você é assertivo nesse modelo de recorrência, maior vai ser a tua previsibilidade. Então, assinatura, serviço de assinatura é extremamente importante. 5, parcerias ampliam o ecossistema sem grandes investimentos. Às vezes você não tem um investimento para aderir um novo produto ou serviço, utiliza de parcerias, que é extremamente mais rentável e mais ágil de implementar também. 6, um bom cadastro permite ações personalizadas. Então, foca no cadastro. Foca na necessidade do pet, que você vai ter uma recorrência muito maior. 7, relacionamento aumenta a fidelização e indicações. Seja interessante e não interesseiro. Aumenta essa relação com o pai e a mãe do pet, porque automaticamente isso vai se converter em lucro, dinheiro. 8, ticket médio cresce quando você resolve mais um produto, mais um problema do mesmo cliente. Então nunca pense que vender uma única vez vai ser a solução para o crescimento do teu pet shop, porque não vai. Tem que criar ali um aumento de ticket médio dentro do teu negócio. 9, o foco deve ser acompanhar toda a vida do pet. Foca nisso, desde o início até o final. Porque aí você já tem uma receita previsível de cada cliente que entrar dentro da tua base. E 10, um ecossistema torna o negócio muito mais lucrativo, previsível e muito menos dependente de promoções aleatórias. Não adianta você só colocar promoção. Você tem que trazer esse pai e essa mãe de pet para dentro do teu ecossistema. E aí, eu tenho um checklist de implementação, que é para você mapear a jornada completa do pet, identificar novas fontes de receita, criar pelo menos um serviço recorrente, estruturar parcerias estratégicas. Estou reforçando aqui, que é para você não esquecer. Organizar cadastro dos clientes, planejar ações de relacionamento com o pai e a mãe do pet e definir indicadores de ticket médio, recorrência e retenção. Eu fecho com você com essa frase. Um pet shop deixa de ser apenas uma loja quando passa a acompanhar toda a jornada do pet. É nesse momento que ele transforma um ecossistema empresarial, gera mais valor para o cliente e constrói um crescimento sustentável sem depender exclusivamente da venda de produtos ou serviços. Você vai estar vendendo experiência, você vai estar vendendo memória afetiva. Eu sou Anderson Zaffer e se você gostou e precisa desse tipo de conteúdo, já segue aqui, já compartilha esse vídeo, já se inscreve nesse canal porque vai ter muito mais conteúdo com valor agregado. Se vemos em breve e até a próxima.